Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, em mais uma live. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Claudiane Santana e ensino você a organizar a sua vida financeira e ter uma vida próspera. E o tema que estamos trazendo aqui hoje é: construa histórias que terá orgulho de contar. Cláudio, mas espera aí, você fala de vida financeira e você está falando de histórias, né? Primeiro voltando aqui, bom dia Fê, bom dia Rê, bom dia para vocês. Então vamos lá, hoje o tema é construir histórias que você terá orgulho de contar. E aí, gente, por que eu tô trazendo esse tema hoje, né? Nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, nos meus atendimentos, né? A gente traz muito a questão da vida financeira, sim. Só que essa semana aconteceu um episódio muito inédito. Sabe quando aquele assunto martela e aí você faz uma programação de trazer um tema aqui para vocês? Só que de repente você sente que, gente, peraí, por que tá tendo tanto esse assunto? Por que tá sendo bacana trazer tanto esse assunto? E aí tomei a liberdade até de mudar o tema, de mudar o assunto e trazer, porque eu senti que realmente fazia muito sentido. Por quê? Muitas pessoas, aliás, cada pessoa está num momento de vida diferente. Só que quantos foram aqueles momentos que a gente conseguiu parar e olhar de fora, ser um observador da nossa realidade? E aí, o que é o ser um observador da nossa realidade? Sabe aquela sensação, às vezes, de que você está no meio do furacão? Aquela história que já deve ter escutado falar, né? Eu tô no meio do furacão e aí tem um monte de coisa acontecendo e aí eu não consigo ter uma visão diferente, porque ali eu tô no meio de uma situação onde parece que eu não consigo ver um outro cenário exceto o do caos, né? Então, de novo, cada um está num momento de vida diferente, mas quando foi na sua vida que você, em qualquer aspecto da sua vida, se viu nesse momento de caos? E aí parecia que não tinha uma outra saída, parecia que não tinha uma outra solução. E aí quando você parou para observar de fato aquela realidade e tomou a decisão de mudar, tomou a decisão de tomar rumos diferentes, você, opa, peraí, eu mesmo pego na minha mão, me puxo, ou quando eu tomo essa decisão, parece que surgem anjos, parece que surgem amigos, pessoas, família, várias pessoas para te tirar daquela situação, ou até mesmo circunstâncias, oportunidades. O seu olhar parece que muda. Então, gente, quando eu falo aqui de construir histórias que você terá orgulho, aconteceu muito essa semana de, primeiro, eu resgatar, né, a minha história, compartilhando com outras pessoas. E aqui eu quero compartilhar um pouco da minha história com vocês para entender o porquê que eu tô trazendo esse assunto, né? Então, Claudiane, ela vem aí de uma família onde tem aí os seus pais nordestinos, que tem um exemplo de pais onde eles trabalharam na roça, trabalharam lá com enxada, né? Trabalharam duro, trabalharam firme para conquistar aquilo que na época para eles era muito escasso, era muito difícil, né? E aí eu tenho esse exemplo de pessoas que batalharam e conquistaram para ter algo. E aí, de repente, também tem uma cultura que é uma cultura mais fechada no aspecto de a mulher não trabalha, pelo menos antes. Meu pai pensava dessa maneira, né? Então eu com 3 filhos, né? Aliás, 3 irmãos, né? 3 filhos não, eu tenho uma filha, mas minha mãe com 3 filhos. Tem uma mulher o qual eu admiro muito, que é a minha mãe, onde a primeira filha, na verdade, a minha irmã, ela é especial, né? Ela tem uma deficiência intelectual e ela foi corajosa a ponto de decidir ter um segundo filho, que sou eu. E aí veio também o meu irmão. Então, sou nascida em São Vicente, poucos são nascidos em São Vicente, aqui na Baixada Santista, a primeira cidade do Brasil. E aí, com 14 anos, por que eu tô falando tudo isso? 14 anos, naquela cultura ainda, né? Meu pai tinha aquela mentalidade antes de que a mulher não trabalhava. Então eu estudava, fazendo as minhas coisas. Minha mãe, óbvio que cuidando de 3 crianças, não trabalhava, cuidava ali realmente da casa das crianças, o que já é também bastante trabalho, por sinal, bastante mesmo e super admirável. Só que ela também sempre teve essa vontade, né, de voltar a trabalhar.
Porém, até então, as circunstâncias acabaram levando a um rumo um pouco diferente e ela foi criando ali outra realidade, tá? Por que eu tô trazendo esse ponto? Com 14 anos, eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter a minha independência, conquistar a minha independência. E outra, eu venho, né, de uma origem muito humilde e dentro dessa origem humilde eu já enxergava que tinha possibilidade de transformar a minha realidade, tinha possibilidade de conquistar aquilo que eu tanto queria, né? Então eu tinha algo dentro de mim que gritava, que falava mais alto do que aquela circunstância momentânea. Então eu conseguia enxergar um algo melhor, eu conseguia enxergar outras possibilidades e eu sempre acreditei nisso. Então desde pequena já acreditava nisso. Sempre fui aquela criança curiosa, aquela criança que pergunta, aquela criança questionadora, né? Então gosto de entender os porquês. E aí, querendo entender esses porquês, eu questionei, poxa, por que com 14 anos eu quero conquistar a minha liberdade, minha independência, né? Quero começar a trabalhar. E aí ali eu vi uma situação diferente, onde eu tive a minha mãe ali me apoiando e eu conversando, negociando com o meu pai e consegui ali uma negociação diferente do que ele pensava, né? Fazendo ele, conseguindo fazer com que ele enxergasse também o meu lado, numa ótica diferente, numa ótica de um cenário diferente, de um momento diferente. Isso lá com 14 anos, tá? Comecei a trabalhar, fui estagiária, na verdade fui patrulheira, né? Que é menor aprendiz, né? Com 14 anos. E aí, gente, eu lembro do meu primeiro registro de trabalho CLT. E aí qualquer dia eu vou postar isso daqui. R$ 180, gente. R$ 180. O primeiro registro CLT. E aí, no meio deste caminho, eu com 18 anos, porque como menor aprendiz você fica até os 18 anos, e aí com 18 anos mudou, né? Você só fica ali como menor aprendiz até realmente completar a maioridade, e aí eu fiquei efetiva no lugar que eu estava. Só que nessa transição de 17 para 18 anos, o que aconteceu? Eu tive um convite para justamente começar ali a pensar num outro futuro, num outro cenário, numa outra possibilidade. Então já era aquela pessoa que já me dedicava, que já sempre estava presente naquilo que eu fazia, né? E aí eu já enxergava um cenário diferente. E aí o dono da clínica que eu trabalhava, ele me convidou Cláudia, o que você acha de fazer a faculdade? Na época eu queria fazer turismo. E aí ele foi um anjo que apareceu na minha vida, que naquela época não tinha tanta condição assim. Ele pagou a matrícula da minha faculdade e ali eu comecei a faculdade de administração. Naquela época, gente, eu não sonhava em fazer isso. E sabe o que era mais legal? Como menor aprendiz, eu fazia os serviços internos e eu fazia alguns serviços externos. E quando eu chegava no banco, eu olhava para aquelas pessoas no banco e eu achava tão bonito, eu achava diferente, achava, nossa, elegante. E aí eu, até então, achava bacana, mas não imaginava ainda aquilo, né? E aí, encurtando um pouco a história para vocês, né? Comecei a fazer a faculdade, depois, através da faculdade, outras pessoas me olharam com a possibilidade justamente de entrar como estagiária no banco. Poxa, ela tem perfil, poxa, faz sentido, é uma pessoa que vai atrás. Então, assim, comecei como estagiária, fui para subgerente, fui para gerente, mudei de instituição, então trabalhei em 2 grandes instituições financeiras, fui convidada para trabalhar no mercado segurador. E aí, gente, quando eu olho para trás, para isso que eu tô falando para vocês, tem coisas que a gente às vezes nem imagina, tá? Só que quando você está focado no momento presente e quando você enxerga o futuro numa ótica positiva, numa ótica melhor da que você está, aquilo naturalmente vão acontecendo circunstâncias onde os caminhos eles vão se abrindo, onde a situação ela vai mudando. E aí, por que eu tô trazendo esse assunto aqui, tá? Algumas pessoas que andei conversando essa semana, foi muito bacana resgatar a história de cada um. E aí é que eu faço um convite para vocês. Olha para a sua história. Sabe aquela menina que eu contei para vocês que com 14 anos primeiro teve ali que começar a galgar aquele espaço para começar ali a trabalhar?
E aí até então o pai não queria, e aí teve que conquistar naquele momento uma visão e uma ótica diferente de uma pessoa que a princípio não conhecia um outro modo de pensar, mas se permitiu a não somente conhecer, mas viver aquilo comigo, viver esse sonho comigo, essa vontade de conquistar comigo. E aí, na vida financeira, cada um está num momento diferente, ou mesmo não na vida financeira, mas em outro aspecto da vida. E a gente esquece, muitas vezes, de olhar para trás. Quais os degraus que eu já passei, quais as conquistas que eu já tive, o que eu nem imaginava ter, o que eu nem sonhava em ser. E quando você tem essa visão ampliada, essa visão de observador, essa ótica positiva em construir e acreditar num futuro diferente, você consegue sair daquela situação do olho do furacão, consegue enxergar o que está acontecendo no olho do furacão para conseguir sair. Pode ser que sim, que você precise nesse momento pedir ajuda. E aí é um exercício e um convite também que se faz de ciclos na vida, né? Hoje, falando com muitas pessoas, o que acontece? Você percebe que tem coisas que acontecem na vida que elas vão se repetindo. E aí, se repetindo, qual que é a oportunidade que a vida me traz? Primeiro, ou eu continuo fazendo as coisas da mesma maneira, e aí não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Para que você tenha resultados diferentes, você tem que fazer algo diferente. Só que para fazer esse algo diferente, às vezes a gente só enxerga algo aparente, algo externo. Quando a gente está falando disso, na verdade, a gente está falando de resgatar recursos internos. E o que é resgatar recursos internos? Dependendo da condição e situação que você está, muitas vezes se imagina num momento onde você conquistou algo na sua vida. Imagina num momento onde você nem imaginava que faria o que você fez. Só que você conseguiu fazer aquilo. Então, quais recursos que você utilizou naquele momento? Talvez determinação, talvez persistência, talvez a vontade, talvez uma teimosia. Todo mundo fala mal da teimosia. A teimosia ela pode ser a persistência, a certeza de que algo vai dar certo. Só que uma coisa é você. A diferença da teimosia, na verdade, para a persistência está no quê? A teimosia é você querer fazer com que algo dê certo, sendo que você está querendo provar algo para alguém. Porque, na verdade, lá no fundo você sabe que aquilo é para provar algo e, no fim, não é certo. A persistência, você sabe que aquilo vai dar certo, você tem certeza e acredita naquilo e você faz acontecer. Você insiste. E aí, nesse momento, vão ter pessoas que vão te achar teimosa ou teimoso. Mas o resultado, ele é seu. O prêmio, ele é seu. O bônus, ele é seu. Então, olha para a sua história e resgata quais foram os recursos que naquele momento você precisou trazer para que você conseguisse conquistar algo. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para a vida financeira, né? Eu trazer um exemplo sem citar nomes de uma cliente que ela nunca tinha conseguido guardar dinheiro. Só que quando ela conseguiu enxergar primeiro um objetivo, e aí qual era o objetivo? Ela sonhava em fazer uma cirurgia. E aí ela queria guardar o dinheiro para aposentadoria, ela não queria. E aí ela sonhava em fazer uma cirurgia. E aí, para aquilo, ela conseguiu em 3 meses juntar o valor que ela precisava, investiu o valor e conseguiu conquistar aquilo que ela tanto queria. Você concorda que ela resgatou, nesse momento, aquela vontade, aquele desejo? Só que o que eu fiz no exercício com ela? Volta nesse momento, o que você fez? Primeiro ponto, você colocou um objetivo muito latente, algo que você queria muito. Segundo ponto, você colocou urgência naquilo. E aí, ao colocar urgência, você coloca foco, você coloca determinação, você coloca vontade, você traz todos os recursos da persistência e você vai vendo que as oportunidades que antes você não dava foco, elas começam a surgir. As oportunidades começam a acontecer. E algo que você nunca fez na sua vida também,
você naquele momento consegue fazer. Então tem momentos que a gente precisa voltar atrás e resgatar recursos de conquistas que a gente fez, de degraus que a gente passou. E aí, fazendo um exercício para vocês, resgata qual foi uma conquista que você nem imaginava que você teria, que você olha hoje e fala, nossa, eu nem imaginava que eu teria isso. E aí você nem imaginando que você teria isso, você olha e fala, uau, eu não tinha parado mais para olhar que lá atrás, há 10 anos atrás, eu não me imaginava nessa condição, eu não me imaginava nessa situação. Só que ao mudar a ótica, ao ser o observador da sua realidade, acreditar que você criaria uma realidade diferente, você conquistou algo. E aí, de novo, resgata quais são esses recursos. Na vida, o propósito é que a gente construa algo, né? Pensa o seguinte, na psicologia ela diz muito do quem eu sou, o quem eu sou, quem eu sou. Só que mais importante do que o quem eu sou, a neurociência ela foca no quem você quer se tornar. Porque quem você quer se tornar, você consegue resgatar os recursos de toda uma vida, sem se apegar ao passado, mas tomando na verdade não a repetição de ciclos fazendo as mesmas coisas, mas pegando os aprendizados de todas as situações e fazendo de modo diferente. Então tem gente que utiliza muito aquele jargão que é uma bela de uma crença, eu sou assim. Só que o eu sou assim, há 10 anos você era mesmo assim? Há 5 anos você era mesmo assim? Você concorda que você mudou? Você concorda que eu mudei? Você concorda que no final todo mundo muda? Então esse jargão não funciona, né? Ah, eu estou assim. É totalmente diferente. O eu estou, ele pode ser transformado quando você traz o quem eu quero me tornar. E o quem eu quero me tornar nesse momento, ele é primordial. A história que eu vou ter orgulho de contar depende de qual a próxima página que eu decido escrever. E aí, para isso, eu posso precisar resgatar alguns recursos lá do passado de coisas que me foram muito úteis naquele momento como recursos. Quais recursos? Uma alegria, a vontade, persistência, perseverança. Ou eu posso olhar para a situação momentânea, que quando você resgata recursos, muito que possivelmente é porque você está ali no momento de insegurança, desânimo, ou sem conseguir ver ali saída para determinada situação. Faz esse exercício, olha para a sua história, olha para por onde que você já passou, olha quais os degraus que você já percebeu. E olhe para frente e pense qual é a história que eu verdadeiramente decido escrever. Qual é a história que eu quero contar com orgulho? Só que eu vou contar para os outros, eu estou fazendo para provar para alguém? Não. Qual é a história que eu vou contar para mim? Imagina o seu eu do futuro, você hoje encontrando com o seu eu do futuro, qual é a história que você quer contar para o seu eu do futuro? Olhar de novo, não para 10 anos atrás, mas olhar para 10 anos à frente e ver qual é a história que você decidiu ou o que aconteceu que você nem imaginava. E aí, nesse momento, você pensa, uau, que bom. E aí a gente traz um sentimento de gratidão por aquilo que a gente construiu. E aí, o que eu tô falando aqui, gente, quando a gente tá numa situação ruim, e aí eu tenho algumas pessoas que me procuraram, que assim, poxa, eu tô numa situação que não tá muito bacana e eu não vejo saída. Gente, há saída para tudo, há solução para tudo. No fim, sempre tem a luz no fim do túnel, para tudo. E na questão financeira, às vezes você se imagina numa condição, numa situação onde você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Replica para alguma outra área da vida que às vezes esteja acontecendo algo que parece que você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Sabe quando a virada de chave acontece? Quando você toma uma decisão. Quando você decide verdadeiramente por algo, você pode ter certeza que você vai conseguir resgatar esses recursos. Talvez precisando voltar e olhar para a sua história e ver o que você já conquistou e quais recursos que você tinha naquele momento e resgatar com gratidão. Aquilo te deixa bem, te eleva, te traz, não é a esperança, porque a esperança sem uma execução, sem um plano de ação, ela morre. Então, assim, é trazer realmente algo concreto, deixar de uma idealização para uma concretização.
Só que muitas vezes a gente está em condições onde resgatar isso é importante, para resgatar esses recursos que você utilizou naquele momento que hoje talvez esteja um pouco mais difícil de conseguir enxergar. E resgatando esses recursos, você venha com a sua máxima potência. Você traga a determinação, você traga a vontade que você tinha quando você realizou aquilo, quando você conquistou aquilo. Olha para a sua história, o que você já conquistou, quais foram os degraus que você já passou, que você já percorreu, que você já conquistou. Olha para algo que você tem hoje que você nem imaginava ter. Às vezes a gente esquece de fazer esse exercício, esquece de olhar por tudo que já passou e falar, uau! Olha para o seu eu do passado e fala hoje como seu eu do futuro. Nem imaginava que você estaria onde você está. Só que faz agora uma nova conversa, faz uma nova amizade agora com seu novo eu do futuro. Faz um acordo com ele, meu eu do futuro. Pega, gente, caneta e papel. Hoje, as pessoas elas estão muito tomadas por pensamentos acelerados, por ansiedade, por preocupações. E quando você pega caneta e papel e começa a escrever, você alivia esses pensamentos e consegue montar um plano de ação, entender o que está acontecendo. Vamos lá, o que eu tô querendo? Ah, é isso? Às vezes eu só tô criando uma ansiedade ou uma expectativa, e gente, qualquer expectativa na vida vai gerar uma frustração. O melhor aprendizado que a gente tem ao longo da vida é aprender pela observação e não pela experiência. Quando a gente quer aprender pela experiência, muitas vezes a vida vai trazer aquele aprendizado de, meu amigo, é muito melhor aprender pela observação. Quem já passou por determinada situação, de repente, onde você quer estar? Essa pessoa provavelmente conhece o caminho das pedras. E aí você pode continuar fazendo aquilo que você sempre fez da mesma maneira, ou você pode aproveitar, sabe aquela coisa que eu falei com relação ao aprender a pedir ajuda? Tem momentos da vida que sim, esse aprender ajuda, ele vai te levar para um próximo nível, vai te levar para um próximo degrau. Ou resgatar esse recurso que você mesmo já fez, já conquistou em algum momento da sua vida. E aí você trouxe a sua máxima potência. Olha quem você era, de onde você vem e o que você já foi conquistando ao longo desse caminho. Onde você imaginava estar onde você está, ou ter o que você teve, ou se você perdeu algo, resgata o momento que você já tinha algo, conquistou algo, se coloca naquele momento quais os recursos e depois do que aconteceu, pega todos os recursos de aprendizado. Porque o que acontece muito às vezes a gente olha para uma situação do passado e se apega a ela. E aí esse apego a essa situação, a essa condição, seja de um erro, de um fracasso, de algo que não deu certo, de alguma má escolha, de alguma má decisão. Quantos milionários, bilionários, pessoas de sucesso ou pessoas que, independente da condição financeira, pessoas que hoje são gratas por aquilo que têm, gratas por aquilo que por conseguir olhar todo o caminho que já percorreu, só que no momento mesmo do caos, ela conseguia resgatar todos os recursos como diamantes naquele momento, para lapidar algum recurso interno que naquele momento ela precisava sim buscar, seja consigo ou seja pedindo ajuda, e talvez o exercício ali estava em justamente pedir ajuda, porque sozinho, naquele momento, resgatar aquele recurso não era possível. E o exercício que a vida às vezes traz de pedir ajuda e saber com quem pedir ajuda, né? Porque na verdade você pedir ajuda para alguém que não passou pela condição que você passou, não conhece o que você quer, onde você quer estar. Sabe aquela história de não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada? É delicado, porque assim, quem nunca passou por aquilo que você está passando, como que pode ser o conselheiro para você sair daquela situação? Então, às vezes, você precisa ouvir uma outra opinião, uma outra pessoa, hoje a internet, informação, aqui está totalmente disponível. Seguir uma outra pessoa, ler novos livros, ver novos ambientes. E aí, quando você, de novo, sai dessa situação
e se coloca em ambientes diferentes, trabalhando a sua mentalidade para enxergar uma ótica completamente diferente, ou pedindo ajuda e conseguindo compartilhar de recursos que você naquele momento não tinha, mas uma outra pessoa pode, com a sua mentalidade aberta, resgatar esses recursos que você ainda não possuía, ou olhar para a sua história e resgatar esses recursos para que você venha na sua máxima potência, aquilo te ajuda a prosperar. E aí para você a prosperidade ela vai ter um significado, para cada um ela vai ter um significado. Mas de novo, independente do significado, a vida é movimento. Você vai se sentir verdadeiramente próspero quando você sente que a sua vida está em movimento. Quando você sente estagnado, quando você sente parado, eu estou magoado. O que é a mágoa? Água, é uma água parada. Uma água parada, eu estou magoado com algo, chateado com algo, triste com algo, eu não estou deixando fluir algo na minha vida. Qual a água que eu preciso tirar, colocar um outro recurso para que aquilo flua de uma maneira diferente? Percebe? E aí, muitas vezes essa mágoa, né? Poxa, está chateado com aquele momento. Eu tirar às vezes algum recurso que naquele momento já não me serve mais. Ok, muito obrigada por este recurso. Mas resgatar um novo recurso para que você possa construir aquilo que você deseja. E de novo, para construir a história que você tem orgulho de contar. Então assim, para construir a história que você tem orgulho de contar, pode ser que hoje você esteja numa condição onde você já tem orgulho dessa história. Só que você esqueceu de olhar para ela. Olhar para essa história e ter orgulho por cada degrau que você já passou. E independente da condição ou da situação momentânea, olhar para frente com essa ótica de, nossa, olha os caminhos que eu já percorri, olha o que eu já conquistei, olha quem eu era e me tornei. Ou, se isso ainda não aconteceu, decida quem você verdadeiramente quer se tornar. Só que para você se tornar a pessoa que você quer, de novo, nesse caso aqui, ou eu preciso resgatar algum recurso que eu já tive em algum determinado momento, ou eu busco recursos novos para que eu possa alinhar a minha mentalidade. E aí, nesse caso, às vezes inclui também mudar de ambiente, mudar a minha mentalidade. E aí, quando fala mudar a minha mentalidade, gente, livros, leitura. Hoje, são poucas as pessoas que acabam tendo esses hábitos e aí consumindo a cabeça de um monte de informação, só que informação que tem informação que agrega e tem informação que é destrutiva. Você abre, por exemplo, jornais hoje, só tem notícia ruim. Eu há muitos anos já decidi não mais assistir jornais na minha vida. Mas você não fica alienada, não recebe informação? Não, eu sei de tudo. No final, a informação chega. Só que parar para assistir, por exemplo, somente notícia ruim, eu não vou ficar me nutrindo disso. Eu não vou ficar me nutrindo de coisas que hoje quando você... mas você não está querendo enxergar a realidade? A gente enxerga a realidade sim, eu só não me deixo consumir por ela. Essa é a grande diferença. E aí, principalmente quando você tem propósitos para você, dependendo da realidade que está ali escancarada para você, aquilo ao invés de te elevar, acaba te derrubando. E por mais que é um exercício constante, um exercício diário, resgatar essa energia interna, essa vitalidade interna, é um exercício diário. E aí nesse exercício diário, quais os alimentos que eu trago, qual o combustível que eu carrego para que eu possa me elevar? É o combustível de olhar os recursos, olhar quem eu sou, olhar as pessoas que já são aquilo que eu quero ser, que já conquistaram aquilo que eu desejo ser ou ter, que há uma diferença muito grande. E aí para ter, na grande maioria, gente, na grande maioria não, para ter você precisa ser. E aí para ser, que aí sim vem o ponto, o para ser você precisa muitas vezes resgatar esses recursos, seja pedindo ajuda, alguém que já passou, que já conhece aquela situação, que já conhece aquele cenário, que, já está num patamar de um degrau acima para te pegar na sua mão para te ajudar, ou
resgatando os recursos que muitas vezes, e na grande maioria, já estão dentro de você. E no fim, mesmo que você peça ajuda, no fim a motivação ela é interna. Ninguém vai te motivar, ninguém muda ninguém. Para construir a sua história, você precisa decidir ser o protagonista da sua vida. Para construir uma história que você tem orgulho, você precisa parar e olhar. Eu estou decidido a construir a minha vida, a construir a minha realidade, a trazer esses recursos e ser o escritor, o autor desta história, o protagonista dessa história. Você pode ter certeza que os capítulos tendem a ser muito prósperos. Agora, se eu sou a pessoa que quero que outra pessoa escreva a minha história, espero com expectativa que a pessoa corresponda a algo ou alguma coisa, sou dependente de algo ou de alguém, a dependência gera um desconforto muito grande. A independência é você ser o autor da sua história, é você escrever uma história onde você tem orgulho de contar. E quando você fala dependência, e aí em vários aspectos, e principalmente quando a gente fala do financeiro, é você estar na sua máxima potência, sendo independente, e nada externo vai te abalar. Por quê? Gente, eu passei por momentos, né, na minha vida onde resgatar o melhor recurso que eu resgatei foi estar conectado com uma base que se chama Deus. Alguns chamam de universo, alguns vão dar outros nomes. E aqui dentro da minha história, isso faz parte assim da minha história. Colocar Deus como base, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, tudo que vier externo me complementa, mas ele já está dentro de mim. Quando você tem uma base, pensa o seguinte, imagina um edifício. E nesse alicerce, o edifício ele precisa ali do alicerce, da base. Se você não tem um alicerce sólido, qualquer vento, qualquer tempestade vai te derrubar. Quando você traz bases sólidas, bases fortalecidas, quando você traz uma base, e aí uns vão chamar de fé, outros vão chamar de qualquer outro nome, tá? Mas quando você acredita em algo que está dentro de você, isso alimenta você olhar realmente numa ótica positiva e acreditar que as coisas elas darão certo. Você tem uma base sólida que te fortalece. Você tem uma base sólida que você consegue voltar e olhar os recursos que você já teve um dia. Você consegue olhar as coisas como bênçãos na sua vida e não como, mas eu sou eu já escutei essa semana, não, mas tal pessoa tem privilégio porque já nasceu numa condição melhor. Eu não nasci nessa condição tão melhor, mas ao longo da vida Deus vai trazendo sim pessoas, seja no ambiente familiar, seja fora do ambiente familiar, mas vai trazendo pessoas, circunstâncias, situações quando você está conectado sim. E aí aqui não estou pedindo para concordarem comigo, cada um vai ter a sua crença e o que a base de uma crença diz é o respeito. E aí, quando você fala de crença, né, uma vez que eu acredito dessa maneira, e eu acredito numa espiritualidade como um todo, e nessa espiritualidade, tendo como Deus como base, eu tenho um alicerce muito firme, muito sólido. E eu consigo, desde lá de trás, olhar para frente e sempre ver uma ótica positiva. Sabe por quê? Sabe aquela situação? Só não tem solução para a morte, não é? Morreu, acabou. Mas, gente, a vida, pensa no seguinte, batimento cardíaco, como que é? Altos e baixos, né? Se não tiver altos e baixos, não funciona, não é vida. Se entrar num risco linear, morreu. Aí você não tem mesmo mais o que fazer. Enquanto tá batendo o coração, é isso. Podem haver altos e baixos. Mas a grande diferença é, quando você está numa situação lá embaixo, quais os aprendizados que você extrai nesse momento? Qual os recursos que você resgata nesse momento, sejam eles internos ou externos? Qual a situação que você analisou como observador, né? E aí, como é o observador? Sai da situação, imagina que é a situação.
sai da situação e você é o observador. Você se observar de uma maneira diferente. Tá, eu estou repetindo ciclos na minha vida, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, ou aquilo está se repetindo na minha vida e naquele momento, talvez os recursos que eu utilizei durante todo o período, eles precisam ser renovados, se eu quero construir uma história diferente. Então, construa histórias que você tem orgulho de contar. E esse construir histórias que você tem orgulho de contar é construir para você, é construir de modo que você não fique ou buscando ou embasado em provar algo para alguém, onde o centro, a sua base, o seu eixo, ele seja muito bem sólido, muito bem consolidado e fortalecido para que você possa dar o próximo passo. E imagine de fato um cenário totalmente diferente, mas onde você precisa caneta e papel, tira, e qual o cenário que eu quero construir? Qual a vida que eu de fato quero construir? Qual que é a história que eu quero contar com orgulho? E eu quero contar para quem? Para mim mesmo. Imagina o seu eu do futuro e você escrevendo uma história para o seu eu do futuro. Eu do futuro, vamos lá. Quem eu quero me tornar? Quais os recursos que até hoje foram imensamente úteis para mim, me ajudaram para ser quem eu sou, para estar onde eu estou? Só que nesse momento, quais os recursos que eu preciso resgatar ou quais os novos recursos que eu preciso adquirir? Por quê? A gente se vê em situações que para sair daquela situação, às vezes você precisa realmente abandonar esses recursos e não abandonar, né? Talvez deixar de lado alguns recursos e colocar recursos novos, estabelecer o que você quer se tornar e aí aquilo, com esses novos recursos, você vai tomando ações diferentes. T. Harv Eker, no livro Segredos da Mente Milionária, ele fala que pensamentos geram sentimentos que geram, consequentemente, ações. Lembra do que eu falei com relação a pensamentos? Como que eles vão gerar ações diferentes, gerando sentimentos diferentes. Quando eu resgato esses recursos lá da minha história, opa, eu já trago uma sensação de posso até estar numa condição que talvez eu não queira estar, porque às vezes a pessoa, se ela está numa condição de ansiedade, preocupada com o futuro, ela não consegue, ela tem uma dificuldade de olhar para o momento presente. E olhar para o momento presente é olhar toda a tua trajetória também, por onde você já passou e os recursos que você já trouxe durante todo esse período. Quando você para nesse momento para tirar pensamentos, para gerar sentimentos, coloca no papel, escreva a sua nova história, construa a sua nova história, mas escrevendo essa história. Isso faz uma diferença gigante quando você tira esses pensamentos e coloca no papel. Aquilo vai te ajudando a pensar de maneira diferente, a eliminar os pensamentos de insegurança, de desespero, de ansiedade. De novo, se você decidiu sair de um degrau para ir para algum outro degrau da sua vida, independente dele qual seja, tá? Qual for, decida e tira essa ideia, aliás, não somente a ideia, imagina a história que você quer construir com orgulho. O tema aqui é construa a história que você tem orgulho. Então, construa essa história. Eu quero ser desta maneira, eu quero conquistar algo. Por quê? Gente, adultos fazem acontecer. Adultos fazem dinheiro, não ganham dinheiro, porque o dinheiro vir ganhar, ok, mas antes você precisa fazer, para que em algum determinado momento você precisa ganhar, né? Aliás, você ganha. Adultos fazem dinheiro, adultos fazem história, adultos fazem as coisas. Crianças, a minha filha, nem sempre tudo ela faz, muitas coisas ela vai ali ganhar. Por quê? Porque a dependência, por ser ali uma criança, né, as coisas precisam ali de um adulto, de uma pessoa que tem a sua independência e tem uma pessoa que é dependente para ajudar naquele momento. Percebe todo o caminho que a gente caminhou aqui de uma trajetória de construção, de qual cenário que eu estou me vendo, naquela posição de uma criança ou na posição do adulto que agora
ele escolhe fazer acontecer. Na posição do adulto que, para subir a um próximo degrau da sua vida, para ser uma versão melhor de você, para conquistar algo que você ainda deseja, na grande maioria das vezes eu tenho ali, em algum momento, que dispensar algumas bagagens. Deixo algumas bagagens, busco recursos novos e sigo ali em frente numa nova construção da nova história. Então, quer construir uma história diferente, quer construir uma história que você tenha orgulho de contar, volte no seu passado, volte na sua história, resgate os recursos de quando você conquistou algo que você queria muito ou que você nem imaginava. Só resgate esses recursos e solte as bagagens. Solte as bagagens, traga somente os recursos que lhe couberem naquele momento, neste novo momento, nessa nova construção. Busque recursos novos, seja através de conhecimento, seja através de conexões, seja através de contato com outras pessoas, de novos ambientes, de leituras diferentes, cenários diferentes, para que de fato você consiga ali ter a sensação de que você está avançando um próximo degrau. Então, tirar do papel o pensamento, né? Aliás, tirar o pensamento, colocar no papel e dentro disso estabelecer ali os objetivos, vai ficar muito mais fácil. Então, gente, para construir, em resumo aqui, a nova história, primeiro precisa de uma decisão. Uma decisão faz mudar completamente uma história. Pensa no momento da sua vida que você tomou uma decisão que foi muito difícil. Decisões fáceis, na grande maioria das vezes, levam a caminhos mais difíceis. E decisões difíceis levam a caminhos mais fáceis. Então, talvez, qual é aquela decisão difícil que neste momento você precisa tomar para que a sua nova história ou a história que verdadeiramente você vai ter o orgulho de contar seja construída? Reflita sobre isso. Então, obrigada aqui por quem participou, quem esteve aqui junto. Gente, um excelente dia e, de novo, fica essa reflexão. Resgate os seus recursos, olhe para as suas riquezas, riquezas essas que elas já estão dentro de você. E resgatando essas riquezas, você pode ter certeza que você vai sim construir uma história onde você vai ter orgulho de contar. Só que lembre, tudo que eu já trouxe de bagagem até aqui me ajudou talvez até aqui. E para que você possa ir para um próximo degrau, para um próximo nível, que tal descarregar um pouco algumas bagagens, trazer novos recursos e caminhar mais leve daqui para frente? Às vezes só o fato de você tirar alguns pesos, você consegue avançar um próximo degrau, tá bom? Gente, muito obrigada, beijo grande. E ó, pessoas que participaram aqui, eu sei que tem histórias lindas para contar. Olha para sua história, olha aquilo que você já caminhou, olha os caminhos que você já percorreu. E eu tenho certeza que terão histórias ainda mais lindas para contar e que vocês vão ter muito orgulho. Só que só depende de uma coisa: decisão. Beijo enorme e um ótimo dia!